Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o nosso convidado é o Dr. Valdir Gomes, ele que é professor, doutor da Universidade Estadual de Maringá. Ele é bacharel em administração pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, especialista em administração também pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá. Ele estará conosco daqui a pouquinho, após o intervalo, trazendo assuntos muito relevantes para a nossa sociedade em relação à liberdade individual, liberdade de expressão, daqui a pouquinho, após o intervalo. Programa Ponto a Ponto, oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E estamos aqui com o doutor, professor da UEM, Valdir Gomes. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. É uma alegria estar aqui conosco. Obrigado, doutora Gisele. Me sinto honrado em participar do seu programa. Muito obrigada. Doutor, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão das liberdades, né? Fala para nós um pouquinho, você com a sua experiência, foi professor da UEM há muitos anos. Quantos anos mesmo? 36. 36 anos, professor da UEM. 36 anos. Então, doutor... De 86 a 22. Vasta experiência, então. Digamos, uma experiência concentrada aí no ensino, né? Com certeza. Em sala de aula. Mas sobre o tema das liberdades individuais, sim, elas são essenciais para a vida na democracia, porque a democracia prevê as diferenças, os embates, sim, né? E se você tira a liberdade, você não tem como você trabalhar dentro de uma democracia, né? Com certeza. E aí, no atual momento, talvez o que está bastante na mídia, né, é a liberdade de expressão. Sim. E ela vem potencializada por conta da tecnologia da informação. Exatamente. Né? E aí se discute muito essa questão de notícias falsas. Fake news, né? E que aí há uma tentativa, me parece, nesse momento, de quem está no poder, né, de quem está exercendo o poder político hoje no país, de cercear,
isso, né, de cercear as liberdades. Lógico que o exercício da liberdade, ela prevê direitos, deveres, responsabilidades. Com certeza. Né? Eu não posso sair falando exatamente aquilo que eu penso e acabar ofendendo pessoas, ofendendo autoridades, nesse sentido. Tudo, né? Tem um limite. Tudo tem o seu fio da navalha, né? Mas a liberdade, como você disse, é muito importante porque ela tem a previsão legal na nossa Carta Magna de 88, no artigo 5º da Constituição Federal. E nós vivemos num Estado democrático de direito, então essas liberdades devem ser preservadas, né, doutor? Pelo menos no papel, né, doutor Gisele? A gente vive, né, um Estado democrático de direito, sim, né? Mas, na verdade, tanto na lei há o que está no papel, sim, e o que se está colocado no cotidiano, né? Sim, a realidade, difícil. No caso. É a realidade, né? Está bem diferente do que está na eu diria que tem algumas distorções perceptíveis, né? Nesse sentido, né? Porque aquilo que eu diria para você, qual é a minha liberdade? Eu sou obrigado a tomar vacina? Não, ninguém é obrigado. Pois né? Então, mas aí o que o governo fez? O que o governo fez na época da pandemia? Sim. Ele publicou decretos. Que era obrigado, e eu diria, inclusive, que eu tomei duas primeiras doses, sim, que eu não vou historiar por quê, né? E porque eu não tomei as outras. Sim. Sabe? Aí é uma questão que, nas duas primeiras, eu ainda não estava aposentado, né? Porque nesse momento eu me aposentei em 2022. Foi 2022. Aí depois que eu me aposentei, eu exerci minha liberdade de não ser vacinado. Sim. Na verdade, as liberdades estão sendo cada dia mais cerceadas no nosso país, né? Isso preocupa muito a população brasileira. Preocupa porque parece que se pretende, não sei se pelo menos em doses ou avanços homeopáticos, por assim dizer, colocar mordaça, né? Sim. Ou seja, você não pode expressar a sua opinião. Você não pode se expressar. E aí é que vem a questão. Isto é uma democracia? Então, que países totalitários que agem dessa forma, né, doutor? Sim. Se a gente for tomar como exemplo, não vamos citar nome de países, né? Mas esses países ditatoriais ou fechados, por assim dizer, não há liberdade de expressão. Em nenhum sentido, né? Ou seja, só pode dizer aquilo que é permitido pelo poder constituído. Sim. E aí eu volto a dizer, eu sou um democrata. Eu convivo com diferentes opiniões, sim, no meu círculo de amizade, no meu círculo familiar. Isso é democracia. No meu círculo familiar tem pessoas, sim, que pensam diferente. Que pensam diferente do que eu penso. Exatamente. Mas eu tenho que conviver com isso e aceitar. Ouvi-los. Sim. Né? Porque nada, a filosofia já explica, nada é totalmente bom e nada é totalmente ruim. Sim. Então, a democracia, ela não é perfeita. Não. Mas, no meu ponto de vista, é o melhor regime, né, que sim, se tem. Agora, não quer dizer que a democracia ela é estática num determinado ponto. Ela tem que evoluir, ela tem que se transformar junto com a sociedade. Conforme a sociedade. E na medida que você ouve pessoas que num determinado momento pensam o contrário de você pode importar alguma coisa do que ele pensa. Com certeza, pode absorver coisas. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso é uma democracia, né? Saber que é uma coisa, conviver em sociedade com diversas opiniões. É uma coisa construída, né? Isso. É uma coisa construída de uma forma dialética, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Não pode ser construída um pensamento do jeito que eu penso ou do jeito que a outra pessoa pensa. Sim. Você tem que ter aí um processo dialético de se conversar e de crescer, né? Com certeza. E assim que se faz uma sociedade, né? Exatamente. Que vai crescendo, né, conforme o tempo. Exato. Bem por aí. E sobre o exercício do poder, doutor? Fala para mim sobre a questão dos deveres, dos direitos, das responsabilidades. Vamos falar assim um pouco no geral, doutora Gisele.
nós, as pessoas, o ser humano, ele exerce o poder em todos os seus níveis, né? Em todas as profissões. O cidadão, ele se forma, ele seja lá qual é o curso que ele se formar, ele vai depois, através do exercício da profissão, ele está exercitando o poder que ele tem. Sim. E aí, esse exercício do poder, primeiro, ele tem que, de acordo com o meu modo de ver as coisas, o meu ponto de vista. Primeiro, ele tem que estar inserido dentro da democracia. Isso. E ele não pode, por exemplo, o meu direito de exercer o poder, ele tem um limite. Esse limite, ele pode ser estabelecido em lei. Exatamente. Pode ser estabelecido em lei, mas principalmente ele está estabelecido pela ética, pela moral. Os bons costumes. Os bons costumes, o viver de uma forma coletiva e não de uma forma isolada. Individual. Tem que estar baseado no altruísmo. Exatamente. Né? Eu não vou exercer o poder para prejudicar as pessoas, né? O exercício do poder, ele tem que vir imbuído desse altruísmo, né? Sim. Principalmente na esfera política, na esfera pública, né? Nessa esfera é fundamental que a pessoa que está exercitando o poder, ele tenha esse altruísmo, ele tenha essa visão de coletividade, né? E não, talvez como a gente vê por aí, um olhar para um grupo específico, e aí olha para um grupo específico e prejudica o outro. Sim. Porque faz o confronto, né? Então, acho que aí, então, nesse ponto é que tem os direitos, os deveres e as responsabilidades. Sim. Né? Então, se nós formos pegar aí na área do direito, né? Como é que é o processo, assim, para se falar assim, uma coisa muito rápida. O sujeito tem que ser acusado. Devido ao processo legal. Aí Exatamente. tem o processo legal que diz qual é a competência da polícia, seja ela civil, militar ou federal. Aí tem a competência do Ministério Público. Sim. Aí depois vem a competência do magistrado. Cada um tem as suas competências. Exatamente. E aí é isso que eu cito, tem as responsabilidades. Então você não pode ter uma invasão aí. Isso tem poderes, que ter, né? Isso tem que ter harmonia e tem que ter respeito entre eles. Que nem Montesquieu, né? A tripartição dos poderes, né? Exatamente. Se nós formos pegar num ponto maior, os três grandes poderes, né, que deveriam ser harmônicos entre si. Me parece que hoje no Brasil está um tanto meio que desequilibrado. Desarmônico. Vamos chamar desequilibrado ou desarmônico, né? Tem alguns detentores de poder que fazem isso tudo, né? Isso está infringindo. Faz todas essas etapas e depois ainda julga. Sim. E aí, se tiver recurso, cai para ele. Realmente. Então eu vejo assim, que isso é que eu chamo assim, que no exercício do poder tem os direitos, os deveres e as responsabilidades. Sim. E aí, isso cabe no legislativo, por exemplo, né? Em todos os níveis, municipal, estadual, federal, as pessoas se elegem, aí obtêm um mandato, né? Dentro da democracia representativa, aí, né? Porque isso. Nós os elegemos para ir lá nos representar. Representar o povo. Isso, aí depois ele chega lá e ele perde, ele perde o rumo, ele já não... as decisões, as propostas, as discussões que ele faz, não tem a torre norteadora do altruísmo e do bem-estar da população geral, que né? deveria ser, né? Sim. E aí, às vezes eu me pergunto, por que a pessoa, numa época de campanha, ele se transparece de uma forma. Aí, quando põe o poder na mão dele, ele se transforma. Totalmente. Isso aí mereceria um detalhamento aprofundado com pessoas, inclusive
aí sei lá, da psiquiatria, da psicologia, né? O porquê que acontece isso com as pessoas, né? Eu acho que passa pela ética, pela moral. Moral, aquilo que você falou no começo. E pelo altruísmo. Altruísmo. O altruísmo da pessoa. Sim. Eu penso assim. E o mandato político, doutor? Você acha que é uma profissão? Bom, eu, assim, não. Vou dizer que não é. Com certeza. Eu acho isso uma excrescência, vamos chamar assim, né? Porque como é que a pessoa se aposenta como político? Político não é profissão. Profissão é um professor, um advogado, um mecânico, né? Exatamente. Sabe? E as outras pessoas, tem um economista, um administrador, um empresário, né? Isso são profissões. Eu vejo, na minha visão, a pessoa que se propõe a concorrer a um mandato político, se elege, esse tempo que ele vai dedicar lá conta para a aposentadoria dele na profissão dele. Sim. Então, vamos tomar como exemplo que eu nunca me candidatei a nenhum cargo desse, mas vamos pegar o cargo meu de professor. Que, caso eu tivesse me candidatado a vereador, sido eleito, 4 anos fico fora, né, da universidade, fico licenciado. Esses 4 anos que eu fico de vereador, conta para minha aposentadoria como professor. Como professor. Agora, eu seguramente, eu tenho a visão que político não é uma profissão. Com certeza. E é o que a maioria da população pensa, né? Eu torço para que a maioria da população pense isso, né? Mas como é que nós vamos mudar isso, né? Veja, eu poderia ensaiar assim uma pequena tese, né? Se a maioria da população pensa isso, por que a população não se indispõe com isso? Com certeza, porque cabe ao povo, né? Todo o poder emana do povo. É constitucional, né? Falar da Constituição, mas só que na democracia representativa, isso é que se distorce, né? Sabe? E às vezes eu uso muito uma metáfora que tem uma diferença entre o saber e o saber fazer. Então a pessoa sabe, mas na hora que ele vai fazer, por N razões, não sai igual ao saber. E aí na política é exatamente isso, né? E a gente fica se questionando por que não acontece isso, por que não julga tal caso, por que engaveta tal processo, é o que está acontecendo, por que não anda, né? Então é um jogo de interesses que está fora do exercício do poder político. Está fora dos direitos, deveres, das responsabilidades. Não estão representando o povo da forma correta. Sim, isso não. Aí eu não sou nunca tive cargo, nunca fui filiado a partido e, portanto, assim, a minha militância é pequena, né? Eu poderia dizer até que eu fiquei trancado 36 anos dentro de uma sala de aula. É uma brincadeira, né? Mas eu vejo que a sociedade precisa se mexer, precisa de alguma forma. Acontecer. Eu não sei se por meio da sociedade civil organizada ou por meio dos órgãos representativos de classe, né? Por exemplo, eu sou graduado em administração. Então eu sou filiado no Conselho Regional de Administração. Eu não vejo, no meu conselho lá, eu não vejo nada de nenhuma ação mais contundente contra essas coisas. O cenário atual. O cenário atual. Fica todo mundo, talvez, amordaçado ou auto-amordaçado. E eu não vou falar porque... É bem isso. E aí eu acho que essa questão quando você retira as liberdades individuais... você, de uma certa forma, implanta o medo. Né? O medo na população. Implanta o medo. E parece que a Jovem Pan também recebeu, né, uma... eu vi até pela mídia, eu acho que hoje pela manhã ou ontem, né, que teve lá uma pessoa que fez um depoimento que estaria em curso uma espécie de censura
eu acho que alguém propôs até chegar... Fechamento mesmo. Chegar ao limite de retirar a concessão, né? Porque a mídia brasileira, eles são concessionários, né? do poder público. Pois é, mas aí, então é o seguinte, eu tenho uma concessão, eu só tenho a concessão para falar... De um lado, né? Falar de um lado, falar do outro não posso. Então. Ou concordar com alguma parte do que está sendo feita, pode. Discordar com alguma coisa que não pode. Alguma crítica não pode mais fazer. Aí é que eu falo que isso não é democrático. Isso não... Se fala tanto em democracia, né? De Estado democrático de direito, mas o que nós estamos vendo é totalmente assim, diferente. Se o governo ele diz assim, olha, eu vou tirar a tua concessão, é uma ameaça. E a ameaça traz o medo. Sim. Subserviência, traz uma série de coisas, né? Tem uma série de jornalistas que foram afastados da Jovem Pan. Realmente foram. Que eu falei aquilo, que a coisa vem assim meio que homeopática, né? Vem. E está caminhando a passos largos. Mas aí eu pergunto, e é só da Jovem Pan? E os demais? E o outro que só fala de um lado também? Então, realmente a democracia está sendo cerceada no nosso país. Eu penso que sim. Eu penso que a sociedade brasileira, nós estamos num momento, estamos caminhando num fio da navalha, sabe? Sim. Porque e aí eu volto à pergunta, o que fazer? Né? Qual seria a solução? Não, a solução você teria que ter um tipo de cobrança, né, para quem está no poder. Os representantes, né? Não é afrontar, né? Não é ir lá e, como diz, tirar através da força, né? Não, jamais. Mas há que se ter uma ponderação, né? Uma forma de interação com o pessoal que está no poder e ver o que faz. Agora, é uma amarra, um nó difícil de desatar. Porque, por exemplo, você me perguntou sobre o mandato, né? Sim. Como é que muda isso? Quem que muda para não se aposentar como político? Quem muda? Tem que fazer mudanças legais. Mudanças legais, através da lei. Quem vota isso? São os representantes. As partes interessadas. Aí é que eu falo que falta altruísmo. Sim. Falta da pessoa enxergar que, por exemplo, porque funcionário público é o empregado do povo. Sim. Seja o nível que for. Recebe através dos impostos que são pagos pelo povo brasileiro. Eu, durante 36 anos, e hoje ainda recebo minha aposentadoria, paga pelo povo. Com certeza. Então, agora, só porque eu fui professor, tenho meus direitos como professor dentro de sala de aula, mas também tenho meus deveres e minhas responsabilidades. Lá eu não posso fugir daquilo que é a função do professor. Sim. E a função do professor é ensinar as disciplinas. As disciplinas. E aceitando uma sala de aula de 30, 35 alunos, pode ter as diversas ideologias partidárias, pode ter os diversos segmentos sociais. E tem que ficar neutro, né? O professor tem que ser neutro das matérias. É por isso que existe uma ementa, um conteúdo programático, né? Toda uma programação. E uma bibliografia. Por exemplo, a doutora é graduada em Direito. Sim. Então, o professor tem uma ementa, tal, ele tem que se limitar àquilo. É aquilo que ele tem que ensinar. Eu não posso ir lá fazer pregação partidária, isso aí tem que ser fora da sala de aula. De cunho religioso, cunho político, não pode, né? Volta lá nas liberdades individuais. Sim. A liberdade religiosa. Exatamente. Que é um dos pilares também, que é muito importante. Exatamente. E não importa se é o evangélico, o católico, não importa. Sim. Ou nenhuma. Cada um é livre, né? Ou nenhuma. Eu tenho amigos que se dizem ateus. Sim. Nem por isso... Eu não posso tirar esse direito deles. Sim.
Nem por isso deixou a amizade? Não, o contrário, né? Eu posso até, de vez em quando, tentar dar uns pitacos, né? Para ele rever a posição dele, mas não colocar, ou você muda, ou eu vou cortar minhas relações de amizades com você. Não, isso está fora de cogitação. Cada um tem o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Exatamente. E realmente a liberdade individual, a liberdade de expressão está sendo realmente bem atacada aqui no nosso país. Eu vejo assim. Só que não é assim um ataque que aparentemente seja frontal e veloz. Ele vem aos poucos. Ele vem e vem. Né? E aí tem diversas metáforas que a gente poderia dizer, né? Como é que explica isso? Essa letargia das pessoas, né? Sim. Tem até a metáfora do sapo dentro d'água, né? É verdade. Coloca dentro d'água quente. Coloca dentro d'água fria e põe fogo. Fria, aliás, ele vai ficar quieto, ele morre lá. Aos Mas poucos. se você jogar ele dentro da água fervendo, ele pula. Isso é uma metáfora. E aí, talvez a gente possa tentar entender um pouco dessa letargia da população brasileira e do individualismo. Sim. Não pensa no coletivo, né? Então, cada um vai se recolhendo. E ao longo do tempo, ao longo das, 4, 5 décadas para cá, vem se implementando A contra B, classes, sabe? contra rico contra pobre. Quer dizer, qual é o conceito de riqueza e o conceito de pobreza? Ele é relativo. Se eu me colocar numa fila, quem tem mais que eu é rico, quem tem menos que eu é pobre. Sim. Se eu mudar, vai continuar da mesma coisa. Eu sei que há problemas aí de concentração de renda, o capitalismo não se configura talvez como um sistema infalível, né? Sim. Tem seus percalços. Sim. Em síntese é isso. Então isso vem sendo implantado, né? E agora, nas últimas 2 décadas para cá, então foi atacado a questão ética, moral, não precisa nada, tudo pode. Pode ir para a rua fazer o que você quiser, pode, né? Pode. E a sociedade pode invadir igreja, pode. Complicado, não hein? Pode, não posso invadir nem a minha igreja que eu participo e nem a do outro. Não. Para viver bem em sociedade tem que respeitar, né? Ter responsabilidade de respeitar o próximo. Uma invasão numa igreja é uma profanação. Com certeza. Mesmo que, por exemplo, lá no caso da nossa capital do estado, teve uma invasão. Né? Não é a igreja que eu frequento, mas é uma profanação. Sim. Eu não posso dizer assim, mas não foi na minha igreja, então... E aquilo que você falou do individualismo, por isso nós temos que pensar no coletivo. Exatamente. E no coletivo dentro da democracia. Dentro da democracia. Com pluralidade, né? Sim. Com respeito. Com certeza. As pessoas, depois de adulto, a própria doutora mencionou há pouco, né, a questão do livre-arbítrio. Sim. Mas, ao exercer o livre-arbítrio, eu tenho que trazer a questão da responsabilidade. Isso, para se chamar para si sua responsabilidade. Exatamente. Para que vivam, né, em harmonia na sociedade. Senão vira barbárie, né? Vira bagunça, né? Anarquia. Barbárie. Aí é o poder do mais forte. Isso, e não é isso que nós queremos, né, doutor? Exatamente, não, absolutamente não. Doutor, eu agradeço a sua participação, chegamos no final do nosso programa, passou bem rápido, mas eu queria convidar você novamente para vir, né, trazendo outros temas aqui para nós, com a sua experiência, né, de longa data aí como professor. Eu agradeço muito. Tá bom, doutor. Eu que agradeço, me sinto honrado com a oportunidade de participar do programa Ponto a Ponto, né? Sim. E eu fico à disposição para outras oportunidades, talvez tratarmos de outros temas mais específicos. Sim. E talvez com um pouco mais de profundidade. Sim. Fico um abraço aos teus telespectadores. Sim. E foi uma honra para mim participar. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Deus abençoe. Você também. Amém. E eu quero agradecer a vocês também que me acompanharam até este momento. Peço para vocês estarem me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini, e compartilhando este conteúdo em suas redes sociais.
E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira e até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.